Hoje eu tenho um texto da Palavra de Deus que se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 14 e 15, que trata de um assunto estratégico para a vida do crente, que diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Esta é uma palavra muito importante que nós devemos considerar com tranquilidade, com serenidade, mas ao mesmo tempo com humildade, para nós nos submetermos à vontade de Deus. Nós somos o povo do Senhor, resgatado, comprado pelo sangue de Cristo. E nós não fomos tirados das trevas, do império das trevas, para vivermos novamente em comunhão com as trevas. E aqueles que ainda não foram resgatados das trevas continuam sob a influência e o domínio, sob o jugo do maligno. Nós somos o povo de Deus. E como povo de Deus, nós temos que viver entre nós, uns com os outros, sabendo que quem habita em nós é o Espírito de Deus, não é mais o espírito do maligno. O apóstolo João escreve em uma das suas cartas que outrora éramos filhos do diabo, mas agora fomos feitos filhos de Deus. E não é possível mais transitarmos entre os dois reinos. Somos agora do reino da luz e do amor de Cristo. Não podemos mais buscar apoio, não podemos mais buscar sustentação para a nossa vida nos valores do império das trevas. Porque o império das trevas, as pessoas que estão vivendo sob o jugo das trevas têm outros objetivos, têm outros valores. Eles andam em conformidade com o mundo. Nós já não andamos mais em conformidade com o mundo. Eles têm medidas, pesos diferentes para avaliar os valores da vida. Os nossos valores são medidos pela palavra de Deus. Eles têm caminhos diferentes dos nossos. Os nossos caminhos são caminhos de retidão, são caminhos de luz, são caminhos de verdade. Os que estão sob o jugo das trevas procuram sempre um caminho que leva à perdição e à morte. Nós temos objetivos e propósitos diferentes daqueles que não têm a mesma fé, que não têm o mesmo Deus que nós. Portanto, quando estivermos pensando em qualquer tipo de sociedade, em qualquer tipo de associação, aliança, com quem quer que seja, se a outra pessoa não comunga da mesma fé, dos mesmos princípios, dos mesmos valores, com certeza isso não vai ficar bem para você. Então o jovem, por exemplo, que ainda não se casou, deve procurar uma moça ou um rapaz que tenha a mesma fé. Você que vai, por exemplo, constituir uma sociedade comercial, buscando um sócio, deve avaliar quem é esse sócio, se ele tem os mesmos propósitos, se ele tem as mesmas medidas de justiça que você tem. Enfim, meus irmãos, não é boa coisa nós nos associarmos àqueles que não têm a presença do Espírito Santo em seus corações. São pessoas que veem a vida e o mundo sob uma ótica diferente da nossa. Nós já não vemos mais o mundo como outrora. O nosso olhar para a vida e para o mundo é conforme o olhar de Cristo para a vida e para este mundo. Vamos pensar direitinho sobre isto. Quando nós tivermos que nos associar a alguém em qualquer projeto, vamos pesar, vamos submeter isso à luz das Escrituras para ver se realmente vale a pena esse tipo de sociedade. Não é possível você transitar entre dois reinos. Permaneça onde você está, sob a luz de Cristo, e as coisas vão funcionar direitinho para você, porque você terá a bênção, você terá a aprovação do Senhor.